Você já sentiu que um simples não foi suficiente para abalar completamente sua confiança? Como se, de repente, você não fosse bom o bastante, não interessante o suficiente, não desejado. A rejeição tem esse poder silencioso de tocar em algo profundo, algo que vai muito além da situação em si. E o mais perigoso é que quase sempre você reage da pior forma possível, sem nem perceber. Você se explica demais, insiste, tenta provar valor, ou então se fecha, se afasta, se diminui. E em ambos os casos você perde, mas existe uma forma diferente de lidar com isso, uma forma que inverte completamente o jogo. Hoje, você vai entender como usar a psicologia reversa para transformar rejeição em respeito, em controle emocional e até em poder pessoal. Não se trata de manipular ninguém, mas de dominar a si mesmo de um jeito que muda automaticamente a forma como os outros te enxergam. Porque quando você para de reagir como todos reagem, algo inesperado acontece. E uma dessas atitudes, quase invisível, é capaz de fazer quem te rejeitou começar a te ver de outra forma. Se esse tipo de conteúdo faz sentido para você, já deixa seu like e se inscreve. E, se possível, envia esse vídeo para alguém que precisa ouvir isso. Agora fica comigo até o final, porque a última lição não é a mais fácil, mas é a que realmente separa quem sofre com a rejeição de quem cresce com ela. Lição 1. Rejeição não é sobre você, mas você insiste em achar que é. Você realmente acha que tudo gira em torno de você? Pode parecer duro ouvir isso, mas é libertador entender. Quando alguém te rejeita, sua mente corre para o centro da cena, como se aquela decisão fosse um julgamento completo sobre quem você é. Mas, na maioria das vezes, a outra pessoa está presa no próprio mundo, nas próprias inseguranças, preferências, dores e prioridades. Imagine alguém recusando um convite. Você pensa, ela não quis ir por minha causa. Mas talvez ela só esteja cansada, distraída ou lidando com algo que você nem imagina. O problema é que você personaliza tudo. Sêneca já alertava, sofremos mais na imaginação do que na realidade. E aqui, sua imaginação cria uma versão onde você sempre perde. Mas a verdade é mais simples e menos dramática. Nem tudo é sobre você, e isso não diminui seu valor, só tira um peso desnecessário das suas costas. É como assistir um filme onde cada personagem vive sua própria história. Você aparece em algumas cenas, mas não é o protagonista da vida de ninguém além da sua. Quando você entende isso, algo muda internamente. Você para de se justificar tanto, para de tentar agradar todo mundo e começa a aceitar que nem toda conexão precisa acontecer. Na prática, o exercício é observar suas reações. Toda vez que sentir rejeição, pergunte: isso realmente tem a ver comigo? Ou eu estou assumindo isso? Essa simples pergunta cria clareza, e clareza traz calma. Porque no fim, quando você para de levar tudo para o lado pessoal, você não só sofre menos, você vive com mais leveza e liberdade. Lição 2. O poder silencioso de não reagir. Você já percebeu como a maioria das pessoas reage no impulso? Uma crítica, uma rejeição, um desinteresse, e imediatamente vem a resposta. Explicações, defesa, emoção à flor da pele. É quase automático. Agora imagine a mesma situação, mas com uma diferença. Você não reage. Não por fraqueza, mas por controle. Quando alguém te rejeita e você responde com calma, ou até com silêncio, algo incomum acontece. Você quebra a expectativa. Porque o mundo está acostumado com reações previsíveis. Epicteto ensinava que quem se irrita ou se desespera diante do que não controla, se torna escravo disso. E reagir sem pensar é exatamente isso, perder o domínio de si. É como um lago. Quando o vento bate forte, a superfície se agita e tudo fica turvo. Mas quando o lago está calmo, ele reflete com clareza. Sua mente funciona da mesma forma. Quando você reage no impulso, você se expõe, se desgasta e muitas vezes se arrepende. Mas quando você segura esse primeiro impulso, você ganha tempo. E nesse tempo, você ganha poder. O benefício é imediato. Mais clareza, menos arrependimento, mais respeito. Porque socialmente, o autocontrole chama a atenção. Ele transmite força, mostra que você não depende da aprovação imediata. E internamente, algo se transforma. Você deixa de ser refém das situações e passa a escolher como se posicionar. Na prática, comece simples. Sentiu a emoção subir? Não responda na hora. Respire, se afaste mentalmente por alguns segundos. Esse pequeno atraso já muda tudo.
Porque no fim, quem controla a própria reação nunca está em desvantagem. E isso, silenciosamente, muda a forma como o mundo te enxerga. Lição 3. Psicologia reversa. Quando o desapego cria valor. Quanto mais você tenta segurar algo, mais isso escapa. Já percebeu? Você demonstra interesse demais, tenta agradar, busca aprovação. E de alguma forma, isso diminui o seu valor aos olhos do outro. Parece injusto, mas existe um motivo psicológico por trás disso. Quando você mostra que precisa muito ser aceito, você comunica escassez. E escassez emocional afasta. Agora pense no oposto. Uma pessoa que está bem consigo mesma, que não força conexões, que não implora atenção. Essa pessoa não corre atrás, ela escolhe. E essa postura muda completamente a dinâmica. Marco Aurélio carregava uma ideia simples. Quanto menos você depende de algo externo, mais livre você se torna. E liberdade tem um efeito silencioso. Ela atrai. É como segurar areia na mão. Se você aperta demais, ela escapa pelos dedos. Mas se mantém a mão relaxada, ela permanece. O desapego não é desinteresse, é controle. Quando você não reage com carência diante da rejeição, algo inesperado acontece. Você sai da posição de quem precisa e entra na posição de quem escolhe. E isso muda o jogo. As pessoas percebem. Mesmo que não saibam explicar, elas sentem. Porque você quebra o padrão comum de quem insiste, se explica ou tenta convencer. Internamente, o efeito é ainda mais forte. Você começa a se sentir suficiente. Não porque os outros validaram isso, mas porque você parou de buscar validação a qualquer custo. Na prática, experimente recuar ao invés de avançar quando sentir rejeição. Não como estratégia manipulativa, mas como respeito por si mesmo. Dê espaço. Volte sua atenção para sua própria vida. Lição 4. O efeito inesperado de aceitar a rejeição com calma. Aceitar um não sem resistência parece fraqueza, mas é exatamente o oposto. Pense em uma situação comum. Alguém te rejeita e você imediatamente tenta mudar isso. Explica, insiste, argumenta, como se pudesse reverter a decisão no calor do momento. Mas quanto mais você força, mais a rejeição se solidifica. Agora imagine outra resposta. Você simplesmente aceita, sem drama, sem tensão, sem tentativa de convencer. Apenas um tudo bem sincero. E você segue. Isso desarma, porque o esperado é resistência, é emoção, é insistência. Quando isso não acontece, você quebra o padrão. Sêneca dizia que a verdadeira força está em manter a tranquilidade, mesmo quando algo não sai como esperado. E essa tranquilidade tem um impacto que vai além do momento. É como empurrar uma parede que, de repente, deixa de estar lá. A outra pessoa perde o ponto de apoio emocional. O benefício é imediato. Você preserva sua energia, sua dignidade e sua clareza. Socialmente, isso gera algo raro, respeito. Porque aceitar sem se diminuir mostra segurança. Mostra que sua identidade não depende daquela resposta. E internamente, a mudança é profunda. Você deixa de lutar contra a realidade e começa a caminhar com ela. Na prática, o exercício é simples. Recebeu rejeição? Em vez de reagir, aceite conscientemente, sem ironia, sem frieza forçada, apenas maturidade. Isso não significa que você não sente. Significa que você não se perde no que sente. E no fim, quem aceita com calma, mostra, sem dizer uma palavra, que está em um nível diferente de controle. Lição 5. O erro de tentar convencer quem já decidiu. Você já tentou mudar a decisão de alguém e só piorou a situação? Quanto mais você explica, insiste, argumenta, mais a outra pessoa se afasta. É como se cada tentativa sua reforçasse ainda mais o não. Isso acontece porque, quando alguém já decidiu, qualquer insistência soa como pressão. E pressão gera resistência. Epicteto ensinava algo simples: não tente controlar aquilo que não depende de você. E a decisão do outro nunca depende. É como empurrar uma porta que só abre para dentro. Quanto mais força você faz, mais ela permanece fechada. O erro aqui não é querer ser aceito, é acreditar que convencer é o caminho. Quando você tenta provar demais o seu valor, passa a mensagem oposta, que você precisa ser validado. Agora observe o contrário. Quando você respeita a decisão e se retira com tranquilidade, algo muda. Você não entra em disputa, não implora espaço, você simplesmente mantém sua posição. O benefício é imediato, você preserva sua dignidade.
E socialmente, isso tem peso. Porque pessoas que não insistem além do limite transmitem autoconfiança. Mostram que sabem a hora de parar. Internamente, a transformação é ainda maior. Você entende que nem toda porta precisa ser aberta e que insistir na porta errada só te afasta das certas. Na prática, da próxima vez que sentir vontade de convencer alguém, pare e observe. Isso vem de clareza ou de necessidade. Se for necessidade, recue. Direcione sua energia para quem está disponível, não para quem já decidiu sair, porque no fim, quem sabe a hora de parar, demonstra um tipo de força que não precisa de aprovação para existir. Lição 6. O silêncio que comunica mais do que 1000 palavras. Nem toda resposta precisa ser dita. Às vezes, o silêncio certo fala muito mais do que qualquer explicação. Pense em uma situação onde você é ignorado, rejeitado ou mal interpretado. O impulso imediato é responder, se justificar, esclarecer, como se o seu valor dependesse disso. Mas quanto mais você fala tentando se explicar, mais parece que você precisa ser entendido, e isso enfraquece sua posição. Marco Aurélio refletia que a melhor resposta para muitas situações é simplesmente não se rebaixar ao nível delas. E o silêncio, quando vem de controle, não de insegurança, é exatamente isso. É como uma montanha diante do vento. O vento sopra, faz barulho, mas a montanha não reage, e é essa estabilidade que transmite força. Quando você escolhe o silêncio em vez da reação impulsiva, você cria espaço. Espaço para observar, para entender, e principalmente para não se expor desnecessariamente. O benefício é claro. Você evita conflitos inúteis e preserva sua energia. Socialmente, isso gera impacto, porque o silêncio controlado quebra expectativas. Ele mostra que você não está desesperado para ser ouvido, nem para vencer discussões. E isso, silenciosamente, impõe respeito. Internamente, a mudança é profunda. Você deixa de sentir a necessidade de responder tudo, de provar tudo, de corrigir tudo. E começa a perceber que nem toda batalha merece sua voz. Na prática, experimente segurar a resposta quando sentir urgência em falar. Nem todo silêncio é fraqueza. Às vezes, é estratégia. Porque no fim, quem domina o próprio silêncio, raramente perde o controle da própria vida. Lição 7. Como a rejeição revela quem realmente está no controle. A rejeição não testa o seu valor. Ela testa o seu controle. Porque no momento em que alguém diz não, algo dentro de você é ativado. Uma mistura de orgulho, insegurança, necessidade de provar algo. E é exatamente aí que a maioria se perde. Imagine duas pessoas diante da mesma rejeição. Uma reage, se altera, tenta recuperar o controle da situação. A outra observa, aceita e mantém a postura. Externamente, o evento foi o mesmo, mas internamente, são mundos diferentes. Epicteto deixava claro: você não controla o que acontece, mas sempre controla como responde. E essa resposta define quem está no comando. É como estar segurando as rédeas de um cavalo. Se você perde o controle, ele te leva para qualquer direção. Mas se mantém firme, você decide o caminho. Quando você reage no impulso, entrega o controle para a situação. Quando você escolhe sua resposta, retoma esse controle. O benefício é direto. Você deixa de ser arrastado pelas emoções. Socialmente, isso é percebido. Pessoas que mantêm estabilidade emocional em momentos de rejeição transmitem força. Elas não parecem frágeis, parecem centradas. E isso muda completamente a forma como são vistas. Internamente, a transformação é ainda mais forte. Você começa a confiar em si mesmo. Não porque tudo dá certo, mas porque você sabe que consegue lidar quando não dá. Na prática, o exercício é simples. Diante de qualquer rejeição, faça uma pausa e pergunte: quem está no controle agora? Eu ou a situação? Essa pergunta te traz de volta. Porque no fim, a rejeição nunca foi sobre perder algo externo, mas sobre descobrir se você já domina o que está dentro. Lição 8. Transformando rejeição em respeito. A forma como você lida com um não define como as pessoas passam a te enxergar. A maioria reage com desconforto, tenta esconder, compensar ou até inverter a situação, mas no processo acaba revelando insegurança. Agora imagine o oposto. Você recebe uma rejeição
e permanece firme, sem mudar seu tom, sem correr atrás, sem se diminuir. Apenas aceita e segue com a mesma postura. Isso chama a atenção, porque é raro. Sêneca dizia que o verdadeiro valor de uma pessoa aparece nos momentos de dificuldade. E a rejeição é um desses momentos silenciosos onde tudo fica evidente. É como um teste invisível. Enquanto muitos tentam recuperar validação, você mantém sua direção. O benefício é claro, você preserva sua identidade. E socialmente, algo muda. As pessoas começam a te ver como alguém que não depende da aprovação delas. Alguém que não se abala facilmente. E isso, naturalmente, gera respeito. Não porque você pediu, mas porque sua postura mostrou. Internamente, o efeito é ainda mais poderoso. Você para de se medir pela aceitação dos outros e começa a se guiar por seus próprios critérios. Isso traz estabilidade, clareza, autoconfiança real. Na prática, o exercício é simples. Mantenha sua postura após a rejeição. Não mude sua energia para agradar depois. Não tente corrigir a imagem. Continue sendo quem você é, com consistência. Porque no fim, quem não se desmonta diante da rejeição se torna alguém difícil de ignorar. Capítulo 9. A virada final. Quando você para de buscar e começa a atrair. Existe um momento silencioso em que tudo muda. Não é externo. Não é visível de imediato, mas é decisivo. É quando você para de buscar validação e começa a viver com base no seu próprio valor. Até aqui, talvez você tenha percebido um padrão. Quanto mais você precisa ser aceito, mais distante isso parece ficar. E quanto mais você se fortalece internamente, menos você depende disso. E é exatamente nesse ponto que a virada acontece. Marco Aurélio vivia com a ideia de que tudo o que você precisa já está dentro de você, e que buscar fora de forma desesperada só te afasta dessa percepção. É como correr atrás de uma sombra. Quanto mais você corre, mais ela foge. Mas quando você para, ela naturalmente te acompanha. Quando você deixa de agir por carência e começa a agir por escolha, sua energia muda. Você não tenta impressionar, não tenta convencer, não tenta provar. Você simplesmente é. E isso tem um impacto profundo. As pessoas percebem, não de forma lógica, mas intuitiva, porque você não está mais pedindo atenção. Você está presente, inteiro, sem precisar de confirmação. O benefício é libertador. Paz. Uma paz que não depende da resposta dos outros. Uma confiança que não oscila a cada rejeição. E internamente, você alcança algo raro: autossuficiência emocional. Na prática, comece a direcionar sua energia para a sua própria vida, seus projetos, seu crescimento, seu propósito. Pare de ajustar quem você é para caber na expectativa de alguém. Porque no fim, quando você para de buscar ser escolhido, você naturalmente se torna alguém que é. E isso muda tudo. Conclusão. No fim, a rejeição nunca foi o verdadeiro problema. O problema sempre foi a forma como você reagia a ela. Ao longo dessas lições, você percebeu que o não define seu valor. Que o silêncio pode ser mais poderoso que qualquer resposta. Que o desapego não afasta, ele posiciona. Você aprendeu que não reagir é força, que não insistir é respeito por si mesmo, e que aceitar não é perder, é se manter inteiro. A psicologia reversa, no fundo, não é sobre o outro, é sobre você parar de agir como quem precisa e começar a viver como quem escolhe. E quando isso acontece, algo muda de forma quase invisível. Você se torna mais leve, mais estável, mais difícil de abalar e, ironicamente, mais valorizado. Porque o mundo responde diferente a quem não se desespera por aceitação. Mas talvez a maior mudança não esteja em como os outros te enxergam. Está em como você passa a se enxergar, sem precisar provar, sem precisar correr atrás, sem precisar se diminuir. A rejeição deixa de ser um golpe e passa a ser um filtro. E só fica quem realmente faz sentido. Agora me diz aqui nos comentários qual dessas lições você decidiu começar a aplicar hoje. Ou, se quiser ir além, escreve isso: eu não reajo mais, eu escolho. Se esse vídeo te trouxe clareza, deixa o like e se inscreve no canal. E compartilha com alguém que ainda sofre em silêncio com rejeição. Isso pode mudar a forma como essa pessoa vive. Na tela final, eu recomendo que você assista esses 2 vídeos que vão aprofundar ainda mais seu controle emocional e sua força interna. E a gente se vê no próximo vídeo.